10h20, dando sequência a essa edição especial do Jornal Band News Goiás 90.7, no Dia das Mulheres, Dia Internacional das Mulheres, das conquistas de direitos importantíssimos ao empreendedorismo. De acordo com o Banco Mundial, a participação das mulheres no mercado de trabalho é 20% menor em relação aos homens. Mas essa dura realidade está sendo modificada por milhares de mulheres que estão investindo nos próprios negócios e assim aumentando a participação direta na economia brasileira. A psicóloga, especialista em carreiras e coordenadora do MBA em Gestão de Pessoas por Competências do Instituto de Pós-Graduação e Graduação, Cíndia Bressan, está na linha ao vivo para conversar com a gente sobre esse assunto. Cíndia, muito bom dia, seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia a todos que estão aí, bom dia aos que estão nos ouvindo e, primeiramente, um feliz Dia das Mulheres a todos. Cíndia, é uma realidade que já é latente, não só no Brasil, mas no mundo todo, essa discrepância, né? Não só de abertura de vagas de trabalho, mas também a discrepância salarial entre homem e mulher. Qual é o perfil que você trata hoje dessa mulher empreendedora aqui no Brasil? O empreendedorismo sempre foi uma característica da mulher, né? Desde antes do século atual, elas já atuavam como empreendedoras caseiras, vamos dizer assim, né? Artesanais. Sempre houveram as costureiras, as bordadeiras, aquelas que faziam alimentação em casa. E esse perfil, ele vem se acelerando agora, especialmente depois da pandemia. Em 2020, houve um aumento de 6% dos empreendedores de uma forma geral. E agora, principalmente pela flexibilidade que o empreendedorismo pode oferecer para a mulher, para que ela possa compatibilizar com outros papéis que ela ainda exerce historicamente, é uma excelente opção para ela sustentar sua família ou ter seu dinheiro, se projetar profissionalmente e conseguir manter os seus outros papéis. Então, é uma tendência de crescimento, não só empreendedorismo de uma forma geral, mas principalmente a nossa participação no empreendedorismo. Ô Cíndia, Breno Magalhães falando com você. Em todos os lugares que trabalhei, a maioria era mulher. A maioria dos líderes, gestores foram mulheres. No meu campo de educação também foram mulheres. O que está faltando para essas mulheres de fato conquistarem? O espaço elas já têm, mas falta igualdade salarial, igualdade, enfim, de relacionamentos e de poder, né? O que está faltando para as mulheres ocuparem esse espaço, então? Oi, Breno, você falou uma palavra muito importante. Eu acho que falta essa equidade de poder. Porque todos nós somos diferentes, então a gente não quer ocupar um lugar que é de outro. Até entre nós, mulheres, nós somos diferentes. Se a gente olhar a mulher branca, a mulher negra e assim sucessivamente. O que a gente quer é uma equidade de poder. Porque não é só estar naquele lugar, como você mesmo colocou, que é um lugar de uma gestora, de uma diretora, ainda que em números proporcionais sejam infinitamente menores. Se a gente olhar nossa população, que 52,2% são mulheres, aí a gente olhar o board, né, a gestão das empresas, sejam elas médias, grandes e etc., a gente não encontra essa mesma representatividade lá. Então, além da representatividade numérica, vamos dizer assim, é preciso dar o poder para essas mulheres nesses cargos. Na minha trajetória, né, comentando um pouco também, eu sou da área de RH. Então, sim, na área de RH existem muitas mulheres que são vice-presidentes de RH, que são diretoras de RH, que são gerentes de RH. Mas se você for olhar o quanto o RH tem poder dentro de uma diretoria ou dentro de um grupo de gestores, em comparado ao financeiro, à produção, ao comercial, a gente encontra uma desigualdade de poder. Então, como você falou perfeitamente, não é uma questão dela ocupar aquele espaço, até porque a gente já percebe essa representatividade, pelo menos em alguns segmentos, como da educação que você comentou. É uma questão dela ter poder. 10h24, Cíndia Bressan está conversando com a gente aqui, ela que é psicóloga, especialista em carreiras e coordenadora do MBA em Gestão de Pessoas por Competências do Instituto de Pós-Graduação e Graduação, falando com a gente aqui sobre essa questão da equidade. Eu falava agora há pouco com a professora Luciane, né, comentando na entrevista com a professora, que a gente, quando a gente personaliza, né, essa questão da mulher feminista, uma mulher brava, raivosa, que quer tomar o lugar do outro, não.
Não é isso. Muito pelo contrário, a gente está buscando equidade. E o que a professora, a Cíntia está falando aqui, na verdade, espaço, às vezes a gente está lá, mas não está exercendo esse poder com equidade. E falar de exercer o poder não é querer mandar no outro indiscriminadamente, como eu disse anteriormente, colocar coleira no homem, não tem absolutamente nada a ver. Tem a ver com espaço de decisão. Cíntia, você está de volta. Muito grata, desculpem. Exatamente, com espaço de decisão poder ser ouvida de uma maneira equilibrada. Porque o que nós vemos hoje é que agregar a diversidade, aí nós estamos falando da diversidade de trazer o feminino, agregar a diversidade na mesa de decisões pode dar um ângulo para aquela tomada de decisão diferente e importante. Uma vez que se formos olhar o nosso público, os nossos clientes, eles também são diversos. E se a maioria da população é mulher, provavelmente a maioria dos clientes das empresas também são mulheres. Então, ter esse outro olhar vai equilibrar uma tomada de decisão que pode ser muito benéfica, inclusive financeiramente, para muitas empresas e muitos espaços. E isso é muito interessante, de ter esse outro olhar. Não é um olhar de briga, como você mesmo colocou, é um olhar de complementação, é um olhar de cooperação, que eu acredito que funciona muito melhor. São 10 horas e 26 minutos. Ô Cíntia, quando a gente fala do Dia da Mulher, fica parecendo que a gente está dividindo essa data em duas partes, né? O mundo está dividido entre homens e mulheres. Aí tem a categoria dos homens, que estão em determinados cargos de liderança, de decisões, de poder, e aí tem as mulheres que estão tentando alçar esses cargos. E aí tem uma outra categoria, e aí eu estou usando aqui só para expressar, realmente não é o meu pensamento, mas só para expressar a situação, porque infelizmente a sociedade coloca assim, uma outra categoria, um outro grupo de mulheres, que são as mulheres que não são mulheres biológicas, né? Que são as mulheres trans, que são as travestis, e enfim, mas que são mulheres, não interessa se nasceram biologicamente ou não mulheres. E aí eu resgato uma fala sua, agregar a diversidade na mesa de decisão abre o horizonte, abre a possibilidade de, inclusive, de crescimento. Você que vem dessa esfera do RH, sabe como lida com isso, eu queria que você falasse um pouco sobre essa outra parte, este outro grupo de mulheres, que às vezes não estão nem em cargos de decisão, pior ainda, não estão nem dentro das empresas, não estão nem dentro do trabalho do mercado formal. Você falou tudo, às vezes não são nem reconhecidas ou não podem ser quem elas querem ser no seu ambiente de trabalho. Né? Isso é ainda mais desafiador. Então, a diversidade, ela surge como pauta para as empresas cada vez mais forte. Todos os relatórios que a gente tem, e agora tem um termo novo, que é o ESG, que é buscar a sustentabilidade, não só ambiental, mas também uma sustentabilidade social de pessoas e uma sustentabilidade de governança, voltada mais para o lado financeiro, compliance, envolve e coloca a diversidade no topo, né, no radar de todas as empresas hoje. Então, quando nós falamos de diversidade, é importante ficar claro que foi esse o tempo que a gente falava só, assim, de diversidade de raça ou de gênero e etc. A gente está falando de diversidade de todas as formas, inclusive forma de pensar, forma de trabalhar, né? A própria aceitação do home office, do trabalho híbrido, é um tipo de diversidade que as empresas também estão comentando, também estão trabalhando. Então, trazer as mulheres trans ou travestis, que foram os termos que você utilizou, é uma pauta emergencial e urgente também nas empresas. Para a gente dar conta de uma população que também vem se assumindo mais, vem crescendo mais, e que também é muito importante. E o contrário também, né? O contrário, se a gente for pensar na diversidade, também é importante. Então, trazer essa pauta agora, isso ainda tem muito estigma, isso ainda tem uma falta de capacidade ou uma falta de habilidade, às vezes do próprio RH ou dos gestores da empresa em como lidar com isso, que para a sociedade ainda é um desafio de uma forma geral, e dentro de uma organização, de uma empresa, que tem regras, que tem, às vezes, ambientes muito compartilhados e etc., que talvez não foi preparada nem estruturalmente para isso, é uma quebra de paradigma. Então, a gente vai levar um tempo para isso, e para que esse tempo seja acelerado, a primeira coisa que a gente precisa trabalhar é uma educação a respeito disso, é uma sensibilização a respeito disso. Porque é fato, é vida, né? E é bom. As pessoas precisam apenas ter mais clareza disso.
Cíndia, antes de você, nós conversamos inclusive com também uma professora, ela que faz o acompanhamento interdisciplinar em questão de a evolução da mulher, né, do avanço da mulher, e um dado que ela trouxe, que eu acho que é pungente aqui para nós brasileiras, é a quantidade de mulheres nos cursos superiores e até mesmo atingindo, principalmente nas pesquisas científicas, um alto respeito, inclusive internacional. Você, como coordenadora, né, de competências e de pós-graduação e graduação, qual que é a sua visão em termos da qualificação da mulher? Porque não é fácil para a mulher chegar a um nível intelectual ou de educação muito elevado aqui no Brasil. Mas para um empreendedor, qual é essa importância da qualificação e da busca desse estudo superior e alcançando, inclusive, respaldo internacional? É importantíssimo. Inclusive, é uma realidade. Então, várias pesquisas do próprio IBGE já mostram que as mulheres ficam mais tempo nas escolas, de uma forma geral, não só no ensino fundamental, ensino médio, mas no ensino superior, do que os homens, né? Eu estou há 23 anos no mundo acadêmico, desde o meu mestrado no mundo acadêmico, e o que eu percebo é cada vez mais as mulheres ocupando esse espaço e tendo muita legitimidade e muito reconhecimento nesse espaço. A questão é que o mundo acadêmico, às vezes, é muito dissociado, e não deveria ser, do mundo empresarial, do mundo organizacional, do mundo empreendedor. Então, quanto mais a mulher se capacitar no mundo acadêmico, mais ela ganhar argumentos para estar numa mesa de decisão com mais segurança e poder colocar o que ela pensa. Inclusive em situações em que ela é muito interrompida, porque eu estive lendo também um artigo recente falando que, ainda que ela esteja na mesa de negociação, muitas vezes a fala dela é muito mais interrompida ou é mais menosprezada do que a fala masculina também. Então, são vários tipos de desafios que nós enfrentamos. E aí, quando eu tenho um nível de escolaridade maior, eu consigo ter mais argumentos, mais dados, como você acabou de trazer. Quando a gente traz dados, eles são irrefutáveis. E aí isso faz alçar um voo maior com segurança e, como diz o ditado, né, contra fatos não há argumento. Então, quanto mais eu estudo, mais eu consigo ter segurança para colocar os meus pensamentos, as minhas ideias e as minhas sugestões na mesa. Ô Cindy, você como gestora de pessoas e coordenadora dessa área, quando a gente vai fazer um recrutamento, geralmente o gestor, ele procura habilidades específicas do candidato. Se a gente disser que existem vagas que são específicas para mulheres e vagas específicas para homens, a gente está sendo machista ou você consegue diferenciar dentro do mercado de trabalho vagas que são para mulheres e vagas que são para homens? Olha, a cada dia mais isso está sendo questionado. Então, se você me perguntar sobre vagas que sejam extremamente operacionais e que envolvam uma força física, elas não são exclusivas dos homens, mas é claro que eu vou ter homens que podem executá-la com uma maior facilidade. Agora, isso eu estou falando do extremo e de uma minoria muito grande, de uma minoria bem pequena de vagas. A grande maioria, especialmente, cada vez mais as empresas se automatizam e passam esse trabalho braçal, mesmo no agronegócio, que eu atuo muito, passam esse trabalho braçal para as máquinas. Então, nós temos a possibilidade de mulheres trabalhando em todos os ambientes, em todas as carreiras. E isso é analisado também no processo seletivo. E aí a gente também encontra uma outra situação, né, que a gente também há que se tomar cuidado, há que se ter um olhar clínico e crítico sobre isso, que é pensar também que existem algumas vagas que são só para mulheres, né, que também não é o caso. A gente está procurando aqui uma cooperação, a gente está procurando uma convivência harmônica e enriquecedora para os dois, vamos tentar assim. Uhum. Então, não há vagas também. Aí fala, vagas que são mais detalhistas, vagas que envolvem atendimento ao cliente porque há mais paciência, etc. Tudo isso são competências treináveis, como a gente fala. Ou seja, qualquer pessoa pode aprender essas competências. Então, por isso, hoje, nos processos seletivos, a gente trabalha cada vez mais a equidade. Então, cada vez mais são vagas que podem ser abertas para todas as pessoas, independente das suas opções, vamos pensar assim, né? Que aí, inclusive, os trans e etc. Então, a gente tem a ideia de que, para o trabalho, existe até um tipo de seleção chamada seleção às cegas, onde eu só conheço o perfil, vamos pensar assim,
sociodemográfico do indivíduo, que é a opção sexual, aonde ele mora, qual idade ele tem, se tem filhos, estado civil, na última fase do processo. E isso não é eliminatório. Antes, ele viaja às cegas, mostrando as suas competências e as suas experiências. Porque, teoricamente, o que uma empresa precisa que um colaborador entregue são as suas competências, é a sua experiência, é a sua capacidade de entregar metas, resultados. Quem ele ou ela é uma questão que ficaria em segundo plano. Mas isso ainda é meio utópico para a maioria das empresas, especialmente para quando a gente fala de Goiás, quando a gente fala de interior, quando a gente fala de empresas familiares. Nossa. Tava rolando uma discussão paralela. Sonho, né? Todo mundo achando que isso é um sonho. Só com os olhares aqui. Já pensou se isso é possível? Uma pessoa se candidata. Gente, eu já queria sair nessa mesa para ver esses olhares. Nossa, não, é fantástica essa ideia. É fantástica. A pessoa passar por todas as fases eliminatórias e só no final o gestor fica sabendo quem é a pessoa. Já pensou se isso A gente já fala muito aqui na redação, né? E o Grupo Band trata muito sobre esse ponto de vista na contratação, né? Não interessa a cor da pele, o gênero, né, ou a idade, se a pessoa tiver competência. Não, isso a foto no currículo ela é exclusiva, né, de exclusão. Gente, na verdade, a história de foto no currículo já caiu há algum tempo. Porque a gente não entende por que se justificaria uma foto para um cargo de gestão, para um cargo administrativo, por exemplo, né? Então são algumas pequenas coisas que a gente vai mudando para ter grandes resultados. Que legal. Gente, nós conversamos então com a Cíndia Bressan. Se deixasse, a gente ia passar o programa todo aqui conversando com a professora. Ela é psicóloga, especialista em carreiras e coordenadora de MBA em gestão de pessoas por competências do Instituto de Pós-Graduação e Graduação. Professora Cíndia, muito obrigada pela sua entrevista. Feliz Dia da Mulher para a senhora também e parabéns pelo trabalho. Muito grata a todos, foi um prazer, a gente passaria o dia conversando e estou sempre à disposição. Um feliz dia a todas nós. Para todas nós.